Cruzeiro perdeu um jogo que não podia perder e eu sei qual é o seu sentimento. Independente de qual seja o seu sentimento, eu quero te dizer que você tem razão. Se você está triste, choroso, você tem razão. Se você está com raiva, amargurado, você também tem razão. Se você está pé da vida, você também tem razão. Se você está tranquilo, você também tem razão. Você só não tem razão se você pensa que está tudo acabado. Por que não? Não é terra arrasada. O Cruzeiro fez um jogo hoje contra a equipe do Náutico, e um jogo que nos fez pensar. Esse jogo me fez pensar bastante, porque eu fiquei preocupado. E a minha preocupação, ela é condizente com o termômetro da rede social. E o termômetro da rede social, às vezes, me preocupa. Porque eu vejo muitas pessoas que têm um problema de ego e que precisa ser tratado. Algumas dessas pessoas pensam que o mundo tem que girar em torno do umbigo dele. Que as coisas não podem acontecer como elas são. As coisas devem acontecer como ela quer que seja. Quer que aconteça. E isso é um erro. É um erro. E você precisa entender que isso é um erro. Porque se você não entender que isso é um erro, você vai se tornar uma pessoa difícil de lidar. Vou dar um exemplo. Hoje no programa teve um rapaz que falou assim, quem me acompanha aqui já há mais tempo sabe, que eu criei uma estratégia para lidar com pessoas que diminuem pessoas. Por exemplo, entrou um rapaz lá e falou assim, esses jogadores são tudo bagre. Aí eu falei assim, não, os jogadores não são todos bagre. Você é um bagre. É uma estratégia. Sabe por quê? Porque o cara sente. O cara sente na alma. E ele volta puto. E foi o que aconteceu. Ele voltou no outro comentário e me xingou todo. Falei, tá vendo? Como é ruim? A gente ser diminuído e menosprezado é ruim. Eu não faço isso de propósito para poder menosprezar aqueles que me acompanham. Eu sempre digo, e vocês que já estão aí há um tempo sabem que eu digo isso, que a razão de eu estar aqui são vocês. A única razão de eu estar aqui são vocês. Então eu não vou menosprezar vocês. Não vou diminuir vocês. Mas eu também não vou enlouquecer vocês. Eu tenho como responsabilidade profissional, ética profissional, de te informar e te conscientizar daquilo que é. Eu disse no programa e repito, eu queria que o Cruzeiro ganhasse de todo mundo e ganhasse bem. Mas isso não é a realidade. Se o Cruzeiro tivesse vencido a partida de hoje, jogando a bola que jogou, porque jogou muito bem, e você sabe que jogou bem, só que perdeu. Se o Cruzeiro tivesse perdido, se o Cruzeiro tivesse vencido, qual seria a sua reação? Você teria visto algo de positivo nessa equipe ou você ia continuar com o pensamento de que esse time não presta, que esse time já caiu para a segunda divisão? Profeta do caos. Profecia do acontecido. Quer dizer, profecia do desastre, né? Não do acontecido. Porque o Cruzeiro perdeu uma partida hoje que ele não merecia perder se ele tivesse sido competente. O Cruzeiro foi incompetente na conclusão das jogadas. Mas o Cruzeiro teve responsabilidade no jogo. O Cruzeiro teve sob o seu domínio a equipe adversária pelo menos 80 minutos do jogo. Se a bola rolou 70 minutos, o Cruzeiro ditou o ritmo 60. E não foi aquele ritmo vazio, não. O Cruzeiro criou jogadas interessantes. Você conseguiu ver isso? Você conseguiu ver que o Cruzeiro conseguiu sair da sua defesa sem oferecer a bola para o adversário e falar que vai lá fazer gol? Você conseguiu ver isso? Porque nos outros jogos todos nós vimos. Ah, mas a equipe adversária era fraca. O problema é do Cruzeiro ou o problema é da equipe? O que se percebe
é que o time ganhou confiança para sair a bola. E é de uma importância descomunal. Como assim? Você conseguiu ver durante o jogo que quando o Cruzeiro, através do Lucas Oliveira, que meu Deus do céu, hein, Lucas Oliveira, ajuda aí, o Castan e o Richard, que quando o Cruzeiro estava sem a bola, descia para fazer uma trinca, e ele era o centralizado, responsável por proteger e armar ao mesmo tempo, o Cruzeiro conseguia trocar passes triangulando entre os três, com a chegada dos dois laterais, que, aliás, são dois excelentes laterais, tá? São dois excelentes laterais que o Cruzeiro tem de titular. E na reserva nós temos um reserva muito bom, na esquerda, perdão. Temos um reserva muito bom. Mas o Marlon e o William desciam, o Cruzeiro tinha uma superioridade numérica e o mais interessante, um dos atacantes, pelo lado que ia acontecer a saída de bola, descia. Fosse ele o Bruno Rodrigues, fosse ele o Wesley, que também não se explicaram no jogo de hoje. Mas também não foram tão ruins assim como estão matando por aí afora. O Cruzeiro tinha uma superioridade numérica, alargando. Será que você conseguiu perceber que o Cruzeiro alargava o ataque, o meio-campo do adversário, porque ele descia para essa pressão, era triangulado, porque não conseguia pegar essa bola, o Cruzeiro conseguia triangular e sempre encontrava nas costas dos volantes do adversário alguém livre para armar com uma certa liberdade? E este, com a certa liberdade, ora o Ramiro e na maioria das vezes o Vital, que partidaça do Vital. Eu avisei para vocês, não avisei? Conseguia encontrar os atacantes em profundidade para que eles achassem alguém na área. O Wesley perdeu um gol, nossa, incrível, mas o goleiro deles foi fantástico. Gilberto teve oportunidades e não conseguiu vencer o adversário. O Bruno Rodrigues teve oportunidade e não finalizou. O goleiro dos caras foi muito bem no jogo. Você conseguiu ver isso? Que o Cruzeiro, de fato, ditou. E outra coisa que eu queria que vocês tivessem observado, e se não observou, eu vou te mostrar aqui agora. Sabe o Ramiro, que é altamente criticado e execrado por grande parte dos torcedores? Vocês perceberam que a saída dele acabou com o setor de meio campo do Cruzeiro? Não estou aqui dizendo que ele é intocável. Eu estou falando do jogo de hoje. Cruzeiro e Náutico, quando o Cruzeiro foi derrotado por 1-0. É esse jogo que eu estou comentando aqui. Você conseguiu ver que quando o Ramiro saiu, o criticado Ramiro, entrou o Alisson, que nós gostamos, todos nós gostamos. E todos nós queremos um lugar para o Alisson no time. O time caiu porque o Alisson entrou acelerado demais, além do normal. Não conseguiu fazer aquilo que o Ramiro estava fazendo com uma consciência muito positiva. Bons passes, enfiadas de bola, encontrando o companheiro, fazendo... Você percebeu que o Cruzeiro não perdeu nem, quer dizer, perdeu uma segunda bola o Cruzeiro perdeu e ganhou 5 das 6 que tivemos? Você conseguiu perceber que o time não ofereceu contra-ataque para o adversário que estava com o contra-ataque armado? Você conseguiu perceber que o time do Cruzeiro estava muito bem postado? Com e sem a bola, dificultando as ações do adversário. Você conseguiu perceber isso? Eu não falo mais em evolução. Eu acho que agora precisa apenas de ajustes. A nossa dificuldade maior era transpor a primeira linha ofensiva do adversário. Isso está sendo bem treinado. Será que você conseguiu ver que o técnico Pepa é competente? Porque o tempo que ele teve para trabalhar, ele trabalhou e reorganizou a nossa equipe que estava uma bagunça. Ou você só consegue ver o placar final que o Cruzeiro perdeu de 1-0 para um time de Série C? Ah, Cláudio, você está normalizando a derrota do Cruzeiro? Não tô não, senhor. Porque o Cruzeiro não podia perder a partida de hoje nunca. Porque nós pegamos um time de terceira divisão que não vai bem no seu campeonato estadual. O Cruzeiro tinha por obrigação de vencê-lo. Oportunidade para isso teve, e não foram poucas. O Cruzeiro finalizou 17 vezes e 9 no gol, sendo que 4 foram defesas importantes do goleiro adversário e um milagre. Embora o nosso goleiro também tenha feito uma ótima defesa, mas isso é consequência do jogo.
O Cruzeiro não está jogando sozinho, tem 11 do outro lado também que procuram vazar a meta do seu adversário. Jogo histórico, no Aflitos, o Cruzeiro sempre teve dificuldade por ali. Isso não justifica. Claro que não. Porque eu não tô aqui para trazer justificativa. Eu tô aqui para te mostrar o que você não viu ou o que você não quis ver. Porque o time do Cruzeiro fez uma boa para ótima partida. Não foi ótima porque não venceu. Não. Os nossos jogadores não são bagres. Nós temos que ter responsabilidade até nisso. Ou você não apoia. Se você não apoia, tá tudo certo. Por mim tá tudo bem. Porque se você não sabe, esses camaradas entram nos programas esportivos. Principalmente os que têm mais pessoas acompanhando, um número maior de telespectadores, e é mérito do apresentador. Parabéns pra ele, problema zero com isso. Eles entram, eles assistem. E eles veem você chamando ele de bagre. E eles sabem que você depende dele pra ser feliz, tá? Futebolisticamente falando. Porque o que nós precisamos mesmo para nossa felicidade é Deus. É o Senhor. É dele que nós precisamos para sermos felizes na excelência. Mas para que você tenha um final de semana legal, você depende do Cruzeiro, você depende daqueles caras lá. Para você zoar os seus colegas de trabalho e de escola, você depende daqueles caras lá. Então você precisa apoiá-los. Ao invés de ficar evidenciando um erro que ele comete, e comete mesmo, assim como todos nós, evidencia também o que ele fez de bom. Manda lá no chat do programa que você está assistindo, na postagem que você está acompanhando. Manda lá, nó, fulano foi bem nessa partida, nessa jogada, esse lance dele foi interessante. Por que você não faz isso também? Sabia que isso é uma demonstração de apoio ao clube que você disse que ama? Porque eles estão assistindo, eles estão lendo. Mas nós não temos consciência disso e precisamos ter. O Cruzeiro fez um quase excelente jogo. O placar foi um desastre. Não podia ter perdido e, na minha avaliação, não mereceu perder. Quer dizer, mereceu, teoricamente, porque não teve capacidade, foi incompetente no último quadro. Os últimos 20 metros foram horríveis, não por falta de criação. Vital, meus parabéns. Ramiro, eu sei que a galera não te aceita muito, mas meus parabéns. O nosso trio de ataque hoje não funcionou nem no primeiro nem no segundo tempo. Mas vai funcionar, porque o time tá legal. William e Marlon, meus parabéns. Eu falei pra vocês que o Ramiro, ao lado do Vital, seriam titulares. Não posso esquecer do Richard. Richard, parabéns, cara. Se um dia o Machado ganhar sua posição, parabéns para o Machado. Porque você hoje foi muito bem. Domingo tem jogo, hein? Contra o Corinthians. Quais as suas expectativas? Se empatar, para mim tá legal. Tem que manter a performance. Vai tentando, vai tentando, vai tentando. Uma hora o gol vai sair. E nós marcaremos primeiro. E quando marcarmos primeiro, nós vamos desestabilizar o emocional tático do adversário. As coisas vão facilitar para nós. Mas o Cruzeiro conta com você. Se você é do Oba-Oba, que é o que faz mais barulho na rede social, eu sinto muito por você. Porque vai chegar um momento que esse time vai mostrar que ele tem sim condição de que você tenha orgulho dele. Vamos apoiar. Vamos apoiar.